já rapidamente, abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Abra o seu smartphone aí em Gênesis capítulo 26, a partir do verso 12. E nós vamos então meditar nesse texto que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite. Gênesis não tem erro, primeiro livro da Bíblia, não é? E no smartphone ainda é mais fácil. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai trabalhar nesse texto aqui, algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Verso 17. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque abriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinham dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso se chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não temas, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor de meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento, e os servos cavaram outro poço. Agora vá até o verso 32 e 33. Naquela mesma noite, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Assentado como você está, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, eu creio que a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Senhor Jesus, eu permito que a sua palavra entre no meu coração e mude tudo o que precisa ser mudado. Amém. Você conhece pessoas encrenqueiras? Espero que não seja você, mas você conhece pessoas encrenqueiras. Pessoas que que são desejosas para o conflito. Pessoas que querem toda hora inventar uma guerra. Pessoas que toda hora querem inventar uma crise. Pessoas que toda hora querem estar metidas numa confusão. Você conhece alguém assim? Não diga que é o seu pastor, não é?
Mas você também deve conhecer pessoas pacíficas, pessoas que fazem de tudo para evitar uma encrenca. Você conhece alguém assim? Pessoas que fazem de tudo para não se meter em confusão. Conhece alguém assim? Espero que você seja assim, né? Existem algumas pessoas que dizem o seguinte, o gaúcho diz o seguinte, né? A gente dá um boi para não entrar numa briga e uma tropa para não sair dela, né? Então tem gente que gosta de confusão, mas tem gente que gosta de ser pacífico, ou prefere ser pacífico. Você está do lado daqueles que buscam e procuram confusão, ou você está daquele lado que é mais pacifista, aquele mais paz e amor, aquele que não quer conflito, aquele que prefere amor e não guerra? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu quero contextualizar você. Quando você olha para Gênesis capítulo 26, parece que esse capítulo está solto ali no meio. Parece que o autor bateu a cabeça ou esqueceu de escrever, né? Ele estava contando a história do nascimento de Jacó e Esaú, e de repente ele começa a contar uma outra história. Começa a contar a história de Isaac. Parece que aquele texto está meio solto. O cara escreveu uma parte, estava pronto, daí ele falou, ei, esqueci de contar essa parte, vou colocar aqui. E parece que ele é colocado ali no meio. Não é? Mas esse texto mostra um pouco da história de Isaac, porque a Bíblia fala muito sobre Abraão, a Bíblia fala muito sobre Jacó, mas a Bíblia fala bem pouco sobre Isaac. E aí esse texto do capítulo 26 de Gênesis dá um destaque maior para a vida de Isaac. E para contextualizar você ainda de uma forma melhor, quando você começa a ler o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 26, você vai ver então que surgiu uma grande fome, onde Isaac estava. Ele pensa assim, cara, fome aqui, eu vou para uma capital, eu vou para um lugar onde tem muita gente. E ele começa a pensar, imaginar, reúne lá a sua família e diz, nós vamos para o Egito. Quando eles estão indo para o Egito, eles chegam em Gerar, uma cidade conhecida como cidade de passagem, uma cidade dormitório, mais ou menos aqui, sem querer menosprezar, uma Campo Largo da vida. Né? Quem vai para Ponta Grossa tem que passar em Campo Largo. Quem vem de Ponta Grossa para Curitiba tem que passar em Campo Largo. Mas Campo Largo também é conhecida como uma cidade dormitório. A maioria das pessoas não trabalham lá, não vivem lá, trabalham aqui. Gerar era mais ou menos uma cidade dessa. Quando ele chega em Gerar, Deus aparece para ele e diz, não desça para o Egito. Não desça para o Egito. Você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você vai ficar na terra que eu disser para você ficar. Presta bem atenção, meu irmão. Algumas vezes a gente se acha bonzão e a gente toma decisão na vida e a gente fala, vai ou racha. E a gente sai aí pela vida fazendo as coisas conforme a gente quer fazer, do jeito que a gente acha que deve fazer, e a gente vai e faz. Isaac estava fazendo exatamente isso. Ele saiu de onde ele estava, provavelmente da região de Berseba, para onde ele volta depois, mas ele sai de Berseba dizendo assim, chegou fome aqui, eu vou para o Egito, é o melhor lugar. E quando ele está indo, Deus fala para ele, olha, não vá para o Egito, você vai ficar na terra que eu vou te mostrar. Nós somos impulsivos, às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Isaac se estabelece em Gerar, e aí ele começa a plantar, ele começa a produzir. E a Bíblia diz para nós, no verso 12, que ele semeou uma semente, e essa semente lançada produziu 100 vezes mais. Verso 12, confere comigo aí. Aquela semente produziu 100 vezes mais.
Deus foi enriquecendo Isaac. Ele foi se tornando poderoso. Ele começou a adquirir ovelhas, ele começou a adquirir vacas, ele começou a adquirir muitos servos e servas. Então os filisteus começaram a ficar com inveja dele. Primeira situação que eu quero deixar aqui para você e para que a gente possa entender é o seguinte: quando nós obedecemos Deus, nós prosperamos. Querido, eu esperava um aleluia, eu esperava um glória a Deus. Independente de onde você está, do que você está vivendo, a situação que você está vivendo, quando você obedece a Deus, você prospera. Foi o que aconteceu com Isaac. Ele estava indo para o Egito, ele obedeceu à voz de Deus, que disse a ele: não desça para o Egito, e quando ele ficou na terra, ele semeou, e a semente dele foi abençoada. 100 por 1. Olha para a sua mão aí. Pergunta ao Senhor agora: que semente eu tenho para semear? Que semente eu tenho para semear diante da minha obediência? O Senhor vai falar ao teu coração. Mas eu quero também falar a você que é líder de célula. Talvez a sua semente seja a sua célula. Líder de célula, olhe para a sua mão e diga: Senhor, o Senhor me deu uma semente. O Senhor me deu uma célula. Vamos lá, repita comigo: Senhor, o Senhor me deu uma semente. Repete com convicção: o Senhor me deu uma semente. E ela vai multiplicar. Ela vai gerar 100. Amém? Sabe por que nós somos abençoados quando nós obedecemos? Sabe por que nós prosperamos quando nós obedecemos? Porque a palavra diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, que o Senhor tem prazer na obediência. Olha que tremendo! O Senhor tem prazer na obediência. Leia o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. O Senhor tem prazer na obediência. Isso significa que o coração de Deus se enche de alegria quando o seu filho obedece. Amém? Mas o texto diz para nós que os filisteus começaram a ter inveja de Isaac, da prosperidade de Isaac. Meu irmão, a inveja é um sentimento de desgosto, ódio ou pesar por prosperidade ou alegria de outra pessoa. A inveja é a mãe da cobiça. A inveja é a força poderosa capaz de arruinar amizades, destruir relacionamentos. Foi isso que aconteceu com Isaac. Ele estava na terra, prosperando, veio a inveja, o povo começou a tapar os poços, e o rei Abimeleque disse: Isaac, você precisa sair do nosso meio. Mas eu preciso falar duas coisas a você sobre a inveja. A primeira é que você não tem poder de controlar a inveja de outra pessoa sobre a sua vida. Por vezes você nem tem poder para saber se alguém tem inveja de você ou não. É impossível. Isaac não podia controlar a inveja dos filisteus. A segunda coisa que eu tenho para te dizer a respeito da inveja é o seguinte: para você, filho de Deus, existe uma ferramenta para que a inveja não tome conta do seu coração, ou não tome controle da sua vida. Porque se outras pessoas podem ser invejosas, você também pode ser. E qual é a ferramenta que eu e você precisamos ter no coração para combater a inveja? Combater a inveja gerada em nós, não dos outros. A inveja gerada no nosso coração. A inveja gerada no meu coração. A arma que eu tenho para combater a inveja é a gratidão a Deus.
Combata a inveja em seu coração, sendo grato a Deus pelo que você tem e pelo que você é. Olha o que diz o Salmo de número 50, o verso 23 na parte A para nós. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. É Deus falando. A inveja foi tanta que os filisteus começaram a entulhar os poços que Abraão e seus servos haviam cavado anos antes. Eles já encheram de terra. Querido, num lugar deserto. Deixa eu só voltar um pouquinho antes aqui. No ano passado, nós vivemos uma crise aqui em Curitiba. Num primeiro momento, nós tínhamos água por 12 horas, e depois nós ficávamos 12 sem água, né? Daí depois passou, se não me engano, me lembrem aí, eu posso estar errado, nós tínhamos água por 12 horas, e nós ficávamos 48 horas sem água. É isso? Mais ou menos isso? Ou 36 com água e 46, 24 por 36. Alguém xingou o Wilson? Não, brincadeira. Alguém se revoltou? Alguém disse, nossa, como é terrível ficar sem água? Vocês sentiram um pouco do drama, não foi? Nós sentimos um pouco do drama. Nós todos sentimos. Claro, tem gente que adorou, né? Porque não precisava tomar banho. Mas aí é um outro nível. Nós não vamos falar desses. Mas lá em casa, por exemplo, o que nós fazíamos? Nós fazíamos o almoço, e aí a gente guardava toda a louça suja, esperando a água do outro dia para poder lavar a louça. Alguns momentos nós fazíamos o seguinte, ao invés de fazer almoço e sujar um monte de louça, nós vamos fazer um lanche, né? Um pão com ovo já é suficiente para fazer um estrago na casa. Não é não? Então a gente fazia um lanche. Pastor, o que tem isso a ver com a mensagem? Querido, imagine nós aqui que sofremos um pouquinho, mas imagine o povo lá no deserto. Água naquele deserto valia ouro. Quando alguém encontrava água, encontrava um tesouro. Os poços costumavam ser trancados com grandes pedras. A gente vê isso um pouquinho mais para frente, lá em Gênesis 29, 1 e 2, quando Jacó chega e começa a se enamorar por Rebeca. É isso? Raquel, isso. Quando ele começa a se namorar por Raquel, o que acontece? Eles estão lá, todos os pastores, em torno de um poço d'água, esperando Rebeca chegar com o rebanho, para fazer o quê? Para tirar a pedra, uma pedra pesada, da tampa do poço para alimentar para dar água às ovelhas. Então veja, alguns poços costumavam ter trancas. Entulhar o poço de alguém era uma provocação para a guerra, porém Isaac não cai na provocação. Ele prefere a paz, ele é um homem de paz, ele é um pacificador, ele é daqueles que evita a guerra, daqueles que evita o conflito. Queridos, presta atenção, eu vou dar esse conselho de graça a você, o próximo eu vou cobrar 50 por cabeça. Mas presta atenção, existem duas maneiras de responder a provocações. Existem duas maneiras de responder a provocações. A primeira é revidando, a segunda é pacificando. Ou você revida, ou você pacifica. Qualquer situação, seja no casamento, seja no trabalho, seja na sua escola, na faculdade, seja no seu relacionamento, há duas maneiras só de responder às provocações. Ou respondendo a elas, entrando numa guerra, ou pacificando, ou sendo o pacificador. Me permita dar mais um conselho, e assim no próximo eu cobro 50. A gente pode escolher as nossas lutas, nós podemos escolher as nossas guerras. Isso aqui não é uma apologia ao combate, só porque eu estou fazendo boxe.
Mas eu estou dizendo a você que nós podemos escolher as nossas lutas. Nós podemos escolher que guerra nós queremos combater. Nós podemos escolher que discussões nós vamos nos envolver até o pescoço. Presta atenção. Nós estamos vivendo hoje num tempo de num ambiente de disputa política intensa. Apenas dois lados. Apenas dois lados. Um lado da verdade e o outro lado da verdade, e quem está apanhando é a verdade. Vocês me entenderam, né? E vocês sabem que há muito tempo eu já deixei de brigar por causa disso. Há pelo menos um ano. Né? Não brigo mais por isso. Mas eu posso escolher que guerra eu quero entrar. Que luta eu quero entrar. Nós temos um lado dizendo que tem a verdade, nós temos um lado dizendo que tem a verdade, e nós temos a verdade no meio apanhando. Presta atenção. Abimeleque, vendo que Isaque havia prosperado, vai e diz para Isaque: aparta-te de nós, sai do nosso meio, vai para outro lugar. Isaque então arma sua tenda no vale de Gerar. Ele se afasta dos filisteus, ele foi para um vale, mas ainda estava em Gerar, um lugar de passagem, um lugar dormitório. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Às vezes Deus te coloca num lugar apenas que é de passagem para a sua vida. Amém? Você está me entendendo ou você está querendo cochilar? Eu estou preocupado com as novas cadeiras. Né? Se essa aqui dói a retaguarda, dói aqui as costas, né? Daqui a pouco está todo mundo cochilando. Mas presta atenção. Às vezes Deus te coloca num lugar de passagem. Há situações na sua vida que serão passageiras. Há crises que serão momentâneas. Há momento que você é colocado em um contexto apenas por um contexto. Você vai sair dali. Gerar significava exatamente isso, lugar de passagem, ou seja, isso não vai ser para sempre. Presta atenção, se você está vivendo uma crise no seu casamento, se você está vivendo uma crise na sua família, se você está vivendo uma crise no seu trabalho, saiba, isso é momentâneo, é passagem. Deus não te preparou para ficar ali. Isaque vai para Gerar. Os servos de Isaque então cavam 3 poços. Eles encontram muita água. Os pastores de Gerar brigam com os pastores de Isaque pelos 2 primeiros poços, mas não brigam pelo 3º poço. Você pode ver isso do verso 19 até o verso 22. Os nomes destes poços nos dão a chave para viver uma vida em paz. Presta atenção. Ezeque, Sitna e Reobote. Eu posso dizer a você, evite os 2 primeiros poços. Evite cavar os 2 primeiros poços. Evite cavar os 2 primeiros poços. Porque o primeiro poço significa contenda, significa disputa. Evite ter contenda com outras pessoas. Evite ter demandas com outras pessoas. Evite levantar conflito. Não fique à beira do poço chamado Ezeque. Lugar de contenda, lugar de discórdia. Você é chamado para ser pacificador. Todo filho de Deus, todo aquele que aceitou Jesus, é chamado para ser pacificador. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... Os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus não entram em crises.
Os filhos de Deus não ficam no poço chamado Ezeque, no poço da contenda. Amém? Diga, eu sou pacificador. Eu quero distância do poço chamado Ezeque. O segundo poço que você precisa evitar é o chamado Sitna. Ele significa inimizade, ele significa ódio. Ódio é a aversão intensa motivada por medo, raiva, injúria, sofrida, odiosidade. Se nós não tomarmos o devido cuidado, o caminho entre o poço da contenda e o poço do ódio é muito curto. Presta atenção, eu estou dando uma chave para a sua vitória nessa noite. Se você fica no poço da contenda, para o poço do ódio, é 2 passos. É muito curto, é menos de 100 metros. Note, eles cavaram na mesma região, diz a palavra. Na mesma região, ou seja, o poço era próximo do outro. Entre a contenda e o ódio, entre uma discórdia e um ódio gerado no seu coração, o caminho é muito curto, o caminho é estreito. Creia no Senhor, eu estou dando uma chave para você prosperar nessa noite, para ser abençoado, para ser curado. Deus está liberando uma chave de cura nessa noite, nesse lugar. Não fique no poço chamado Sitna. Olha o que a Bíblia diz para nós. O ódio excita a contenda. Provérbios 10, 12. O ódio, o segundo poço, faz com que a contenda ganhe força. Quando você deixa o ódio cair no seu coração, isso significa que a contenda vai se alargar. A contenda vai ser maior. A discordância vai ser maior. A encrenca vai ser maior. Olha o que diz Provérbios 10, 18 para nós. O que retém o ódio é de lábios falsos. E o que difama é insensato. Querido, se afaste desses 2 poços. Se afaste desses 2 poços. Procure o poço de Reobote. Um lugar amplo. Significa que é um lugar espaçoso. Um lugar onde você tem amplitude de visão, onde você tem direção, onde os inimigos não se aproximam. Olha o que diz o texto para nós. Ele diz que no 3º poço, os filisteus não causaram confusão com Isaque. Porque eles se distanciaram. Eles se distanciaram do poço da contenda e do poço do ódio. E Deus começa então a mudar o coração de Isaque, porque Isaque libera uma palavra poderosa. Ele diz: este lugar será lugar da nossa prosperidade. Presta atenção. Esse lugar será lugar da nossa prosperidade. O que Isaque estava dizendo é assim: eu me afastei do poço chamado Ezeque, eu me afastei do poço chamado Sitna, eu fui para um lugar chamado Reobote, e aqui nesse lugar, distantes daqueles 2 poços, eu serei próspero, eu serei abençoado. Aqui os meus poços não serão enterrados, aqui os meus sonhos não serão enterrados, aqui eu vou caminhar para frente, aqui será lugar da minha vitória. Olhe que maravilhoso o verso 23. Olha como as coisas começam a mudar na vida de um filho de Deus. Gente, eu estou aqui vibrando com isso. Olha como
olha como as coisas começam a mudar na vida de um filho de Deus. Quando nós saímos, quando nós distanciamos do lugar da contenda, do lugar do ódio, olha como as coisas começam a mudar na vida de um filho de Deus. Presta atenção. Olha o que diz o verso 23. Dali ele subiu para Berseba, ou seja, ele se afasta ainda mais dos 2 primeiros poços. Então, o que acontece? Acontece algo extraordinário. Naquela noite, Isaac recebe uma visitação de Deus. Quando você se afasta da contenda, quando você se afasta do ódio, você recebe da visitação de Deus. Sabe, queridos, nós estamos falando sobre avivamento, e nós queremos um avivamento, mas às vezes nós estamos buscando o avivamento com o nosso coração ainda no poço da contenda. Às vezes nós estamos buscando o avivamento, e o avivamento não chega, porque nós estamos no poço do ódio. Às vezes as coisas estão travadas nas nossas vidas, nós não avançamos na vida financeira, na vida emocional, nós não avançamos na vida profissional, porque nós estamos entre os 2 poços onde Deus falou para não estarmos. Enquanto nós estivermos aqui, a visitação de Deus não acontece. Pelo menos você não vai dormir. Mas a visitação de Deus não foi uma simples manifestação. Deus vem com uma palavra poderosa sobre Isaac, e ele diz, primeiro, não temas. Tem medo aí no seu coração com relação ao futuro, com relação ao amanhã? Tem medo aí no seu coração com as impossibilidades da vida? Ele está dizendo, não temas. Depois ele está dizendo, eu sou contigo. Ele está com você, meu irmão. Deus está com você. Deus está com você todos os dias. E ele diz ainda, eu vou abençoar você e a sua descendência. Ei, a promessa de Deus não se limita para essa vidinha sua agora, nesse momento. Sabe, quando Deus revela isso ao meu coração, eu não posso mais, como avô, pensar que a Sofia não será abençoada. É a minha geração, é a minha descendência. Ele está dizendo, eu sou contigo, não temas, eu vou te abençoar. Querido, que forma poderosa Deus se revela quando nós nos afastamos da contenda e do ódio. Ele nos leva para os lugares amplos e Ele libera sobre nós uma promessa. Sabe o que Isaac fez depois dessa manifestação de Deus? Sabe o que Isaac fez depois dessa manifestação de Deus? Você lembra do texto? Ele edificou um altar. E ele chamou aquele altar de altar da invocação ao nome do Senhor. Eu não tenho dúvida em dizer a você, Deus recebe o nosso louvor e a nossa adoração quando nós nos distanciamos da contenda e do ódio. Isaac mostra isso para nós. Deus se revela a ele edifica um altar. E ele chama aquele altar de lugar da invocação. Mas eu quero ir além com você nessa noite. Veja o que diz a parte B do verso 25. E armou a sua tenda ali. Presta atenção. O que eu vou dizer agora é para você glorificar de pé. Presta atenção, porque o que eu vou dizer agora é para você glorificar de pé.
O melhor lugar para você armar a sua tenda não é próximo ao poço da contenda. O melhor lugar para você armar a sua tenda não é próximo ao poço do ódio. O melhor lugar para você armar a sua tenda é entre a promessa de Deus e o altar da invocação. É entre a promessa e o altar da invocação. Sabe, queridos, quando nós armamos a nossa tenda entre a promessa que foi liberada sobre nós e o altar da invocação, eu não tenho dúvidas. As coisas começam a fluir nas nossas vidas. Diante da promessa você tem certeza do futuro. Diante da promessa você tem segurança. Diante da promessa você tem direção, mas é no altar da invocação que você tem a presença de Deus. Quais foram os resultados para a vida de Isaque ao se afastar do poço da contenda e do ódio? Primeiro, manifestação poderosa de Deus, no verso 24. Ratificação, a promessa feita na vida dele, levou para uma intimidade maior com Deus no altar da invocação. Reconhecimento dos inimigos que Deus estava com Isaque. Reconciliação e uma aliança de paz com aqueles que antes o perseguiam. Presta atenção. Quando você estabelecer a sua tenda entre a promessa de Deus e o altar da invocação, não somente você vai ser abençoado, mas toda a sua família e toda a sua geração, todos aqueles que estão à sua volta. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento, Isaque estava declarando na tenda, lugar de habitação, lugar de morada, tenda, lugar onde você reúne a sua família, tenda, lugar de proteção. Sabe o que Isaque estava dizendo para nós? E aqui a palavra de Deus está dizendo para nós, quando você arma a sua tenda, entre a promessa e entre o altar da invocação, a bênção de Deus vem sobre você. As pessoas percebem a mudança, as pessoas percebem que você está sendo abençoado, as pessoas percebem que você é um pacificador. Deus se manifesta com palavras e ações através da sua vida. Sabe, queridos, Isaque decide chamar aquele poço de Seba, poço do juramento, também conhecido como poço dos 7 juramentos. Eu não tenho dúvida. Isaque fez uma aliança de paz baseada no perdão. Presta atenção, isso é importante. Isaque fez uma aliança de paz baseada no perdão. E por que eu digo isso? Porque o rei Abimeleque, rei dos filisteus, vem e declara: nós vemos que a boa mão do Senhor está sobre você. Nós vemos que o Senhor está te abençoando. Nós percebemos isso. E como nós deixamos você sair em paz, nós pedimos para que você mantenha essa paz conosco. E Isaque então aceita aquela aliança, declarando: vocês estão perdoados pela perseguição que vocês me causaram, pelos poços que vocês entulharam. Vocês estão perdoados. Aquela aliança foi feita na base do perdão. Eu não posso olhar para essa aliança na base do perdão sem pensar na cruz do Calvário. Eu não posso terminar essa ministração agora dizendo que, olha que maravilha, Isaque foi abençoado e você também será abençoado, sem antes passarmos pela cruz. Porque é na cruz do Calvário que Jesus pacificou a dívida que nós tínhamos com Deus. É na cruz do Calvário que Deus faz uma aliança com o homem, dizendo:
você não deve mais nada. Olha o que diz Romanos capítulo 5, a partir do verso 1 para nós. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e não nos gloriamos na esperança, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos nossos pecados. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou seu amor para conosco, que Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, viveremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu não tenho dúvida que a reconciliação feita entre nós e Deus foi feita na base do perdão. Eu não tenho dúvida que nós fomos perdoados por meio da morte de Cristo. Eu não tenho dúvida que a nova aliança foi feita por meio da graça e por meio de um sacrifício perdoador. Eu não tenho dúvida que quando você sair do poço chamado Ezequiel, quando você sair do poço chamado Sitna, quando você for para lugares amplos, quando o ódio e a contenda não tomarem conta do seu coração, você vai ver as manifestações de Deus. Deus vai se revelar a você. E Deus vai falar face a face com você. E Deus vai derramar da bênção dele sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Luiz. Está vindo o Wellington. Feche os seus olhos. Isaac foi um pacificador. Isaac preferiu a paz ao invés de confronto com seus opositores. Isaac não ficou no poço da contenda e nem no poço do ódio. Ele preferiu os lugares amplos. Ele preferiu, primeiramente, descer a Gerar, ir para lugares amplos, e depois ele subiu para Berseba. E ali em Berseba, Deus se revela a ele, por conta do seu coração pacificador. Deus se manifesta a ele, e Deus diz: eu sou contigo, seja forte, eu vou te abençoar, você e a sua descendência. E ali em Berseba,
E ali em Berseba, os servos de Isaac cavam um novo poço e encontram água. E essa água, eu não tenho dúvida, é a água da vida que jorra desse altar e encontra o seu coração. Eu não tenho dúvida que a água que foi gerada em Berseba é a mesma água que Jesus quer derramar sobre a sua vida nessa noite. Jesus foi um pacificador. Ele foi para a cruz do Calvário e se tornou maldição no meu e no seu lugar. E na cruz do Calvário, Ele escreveu uma nova aliança, uma aliança de paz, assinada com o seu sangue, e trouxe paz entre os ofensores e o ofendido. Os ofensores, eu e você. O ofendido, Deus. Jesus é um pacificador nessa noite, nesse lugar. E Ele está aqui para fazer com você uma aliança de paz e reconectar e religar você a Deus. Mas eu não tenho dúvida também que Isaac e Jesus são dois grandes exemplos para nós de pacificadores. O primeiro não ficou no poço da contenda e do ódio. E o segundo não ficou preso na cruz e nem no túmulo. Eu e você precisamos colocar o nosso coração à prova e nos tornarmos pacificadores como Jesus. E nós precisamos nos afastar do poço da contenda e do poço do ódio e nos tornarmos pacificadores, porque somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Mantenha os seus olhos fechados. E a primeira pergunta que eu tenho para você que está aqui nessa noite, ou nos assistindo em casa: você quer entregar a sua vida a Jesus e se tornar pacificador, e se tornar alguém pacificador, abandonando a contenda, abandonando o ódio, abandonando as discussões? Você quer se tornar um pacificador e ser chamado filho de Deus? Você que está aqui nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus? Dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me tornar filho de Deus e me tornar um pacificador nessa terra. Há alguém nessa noite? Há alguém em casa que deseja fazer isso? O segundo apelo que eu tenho para você é um apelo mais dolorido. E talvez cause dor em você. E talvez demande da sua parte um esforço maior. Mas você já tem Jesus. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Você é um homem de Deus. Mas você está preso entre o poço da contenda e o poço do ódio. E nessa noite, Deus está te chamando para um lugar mais amplo e aberto, porque Ele quer se revelar a você.
E se você sentiu que essa palavra é para o seu coração, saia do seu lugar e venha à frente, porque nós vamos orar com você. E nessa noite, você vai sair do poço do ódio, do poço da contenda, e vai para lugar amplo, onde a mão de Deus vai te abençoar, onde Deus vai se manifestar, onde Deus vai dizer a você: eu sou contigo, eu sou contigo, eu estou com você, não temas, não te desanimes, eu sou contigo. O Senhor quer te fazer prosperar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer estar com você nos lugares amplos, mas para isso, você precisa sair do poço chamado Ezeque, sair do poço chamado Sitna, e ir para Beorote, lugar amplo, onde o Senhor vai revelar coisas grandes e extraordinárias para você. Queridos, eu estou feliz nessa noite, porque eu estou vendo aqui à frente homens sendo tratados e curados. Eu estou vendo homens que estavam presos entre o poço da contenda e o poço do ódio. E nessa noite, o Senhor está liberando sobre você uma bênção extraordinária. Você vai sair daí, onde você está preso, na mágoa e no ódio, no rancor e no ressentimento, onde a falta de perdão criou raízes no seu coração, e você vai experimentar a cura de Deus nessa noite. E em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, não somente a prosperidade de Deus, não somente as manifestações de Deus, mas você vai estabelecer a sua tenda entre a promessa e entre o altar da invocação, e você vai viver plenamente satisfeito em Deus. Estenda a sua mão para cá. Quero chamar os meus irmãos que estão aí e que querem vir aqui abençoar a vida de um desses homens. Saia do seu lugar. Você que é ministro aqui nessa igreja, abrace alguém, coloque a mão no coração dessa pessoa. Ainda tem homens aqui, ainda tem homens aqui. Vem cá, coloque a mão, impõe as mãos sobre alguém. Não deixe ninguém sozinho nessa noite. Abrace alguém e comece a declarar com voz profética de Deus: ei, ministro do Senhor, o Espírito Santo está sobre você. Ainda há um homem aqui, sozinho. Ainda há um homem sozinho aqui. Há 2 homens sozinhos aqui. Lá e aqui. Impõe as mãos. Abra sua boca. E se necessário for, ore em mistério. Fale no poder e na autoridade do Espírito. E declare agora a cura do Senhor. Aonde a mágoa, aonde o ressentimento criou raiz, Deus está cortando, arrancando, está trazendo uma cura poderosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que estava preso no poço do ódio e no poço da contenda, o Senhor está quebrando as algemas agora. O Espírito Santo está liberando os seus passos, está liberando os seus pés, e eu creio, em nome de Jesus,
você vai começar a fluir de uma forma extraordinária. Deus amado, nós oramos e agradecemos pelo mover e pela ação do Teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, a cura do Senhor. Declaramos a cura do Senhor. O Senhor ainda está ministrando, o Senhor ainda está curando nessa noite. Enquanto o Senhor está fazendo isso, o rio de Deus está fluindo, sua vida está sendo limpa, a água do Espírito Santo está passando e purificando o seu coração, as mágoas, as dores, os ressentimentos, as contendas, as discórdias ficarão no passado, em nome de Jesus. Enquanto o Senhor ainda está fazendo essa obra maravilhosa, eu quero perguntar a você, talvez você esteja aí, o Eriel falou isso no começo, talvez você esteja sentindo alguma dor, alguma enfermidade, você está precisando de oração, ou talvez você conheça alguém que esteja enfermo, e você quer receber da cura de Deus no nome dessa pessoa. Você pode sair do seu lugar, nós vamos orar com você aqui rapidinho. Eu não sei se você está com dor de cabeça, com cólica, eu não sei. Talvez você conheça alguém que esteja enfermo e você precisa agora de uma oração para cura. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você. Eu peço encarecidamente que a igreja permaneça nesse espírito de oração, porque eu creio, Deus nos revelou ainda à tarde, quando nós estávamos ali orando, Deus nos revelou que pessoas seriam curadas nessa noite. Naquele momento de oração, o Senhor falou conosco, olha, pessoas serão curadas. E nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Há mais alguém nessa noite que quer representar alguém, um familiar? Agora eu preciso de 3 irmãs e de mais um irmão. Agora eu preciso de 4 irmãs para estar orando aqui. Marilice, o número de irmãs está aumentando aqui. Eu preciso de irmãs aqui na frente. Intercessoras, por favor. Nós temos 3 pessoas aqui. Ora aqui, Sueli, ora ali.
Pode orar. Isso aí. Ore aí. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus.